Olá, seja bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Nossos destaques de hoje são: o presidente da OAB Nacional recebe o presidente da Ordem dos Advogados da Inglaterra para tratar de intercâmbio cultural. OAB prepara nova contestação no STF à lei da anistia. Ato público da OAB relembra os 50 anos do golpe militar de 1964. Advogado Raimundo Fauro é homenageado em ato público no Conselho Federal da OAB. Presidente da OAB defende a advocacia valorizada em sessão solene do TRF. OAB participa do lançamento da 11ª edição do Prêmio Inovare. E você confere muito mais aqui no programa OAB Nacional. A Ordem dos Advogados do Brasil realizou em sua sede o ato público para não repetir, que rememora os 50 anos do golpe militar no Brasil. O evento reuniu advogados que atuaram na defesa dos perseguidos políticos da ditadura militar e contou com a apresentação de vídeos e lançamentos de livros que narram um dos períodos mais sombrios da história do país. Um evento para marcar os 50 anos do período em que o Brasil foi comandado pelos militares e pedir que esse momento não se repita. A melhor forma de se proteger contra regimes ditatoriais e não repeti-los é evitar medidas que venham a impedir a ampla liberdade de expressão, a divergência de ideias. Não podemos utilizar o discurso da intolerância, fazer com que a violência seja um método de discussão de ideias. Temos que defender a ampla liberdade de expressão do povo brasileiro, sem permitir as violências, aproveitando-se de todas as ideias e construindo um país justo, solidário e fraterno. O golpe militar marcou o início de um dos capítulos mais tristes da história do Brasil. Os 21 anos do regime foram pontuados pelo desrespeito dos direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão. 50 anos após a tomada do poder pelos militares, as vítimas ainda esperam por justiça. Nós esperamos por justiça, esperamos que seja esclarecido o que realmente aconteceu com o Fernando, que seja identificado os responsáveis por esse crime, que é um crime contra a humanidade. Inclusive, Fernando e Eduardo, né, ao serem sequestrados, e a busca permanecer até o dia de hoje, é um crime permanente. E, sendo um crime permanente, não prescreve nunca. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, pediu desculpas pelos atos praticados pelo Estado durante a ditadura. Cabe a mim, ou ao doutor Paulo Abrão, presidente da Comissão da Anistia, em nome do Estado brasileiro, pedir desculpas aos que foram atingidos pelo arbítrio. É um dos momentos que mais me toca, porque eu me lembro de figuras que ocuparam o mesmo posto que hoje eu ocupo, que diante do arbítrio diziam nada a declarar. E hoje eu tenho o dever constitucional de declarar. Hoje eu tenho o dever constitucional de pedir perdão. Num gesto simbólico que, para quem viveu aquele período, seja como espectador, como de certo modo eu fui, ou seja, por quem esteve atrás das grades e foi torturado, deve ser profundamente demarcador de uma nova realidade, de um novo tempo. Cardoso também elogiou a atuação de advogados militantes durante o período de chumbo e a participação ativa da ordem pela restauração da democracia. Ainda hoje nós temos que lutar pela construção cotidiana da nossa democracia. Democracia que foi construída com o esforço de muitos, com o sangue de muitos, com a lágrima de muitos, e com o trabalho dedicado de milhões de advogados, milhares de advogados e operadores do direito, que dedicaram-se a transformar esse país. A Ordem dos Advogados do Brasil homenageou os advogados que defenderam presos políticos e lutaram pela democracia de hoje. Cada um recebeu uma placa em homenagem ao destemor no exercício da função de advogado na época da ditadura. Os advogados foram além dos autos do processo. Denunciaram a tortura, utilizaram-se de criatividade, fizeram com que o fim do habeas corpus não fosse impeditivo
para conseguir algumas liberdades fundamentais às pessoas perseguidas pela ditadura militar. Para os homenageados, o ato é um reconhecimento do trabalho feito por eles para a redemocratização do país. Essa homenagem não é só minha, é para todos eles, para todos aqueles companheiros meus. Eu acho que é um resgate de história, de memória. Claro que não é uma memória boa, né? Porque nós que passamos por tantas coisas, né? A gente não gostaria de lembrar os momentos que passamos, mas eu acho que é um resgate dessa história nossa. Né? E para que não aconteça de novo. Que é o reconhecimento do exercício da profissão de forma digna, mais do que digna, na minha opinião, de forma revolucionária, principalmente no momento de dificuldade. A maioria dos advogados, a maioria absoluta dos advogados que atuaram naquela área, atuaram por solidariedade. O criminalista Técio Lins e Silva, presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, falou por todos os homenageados. Então, em nome de todos esses que, de algum modo, ajudaram a defender os perseguidos, os torturados, os mortos, os desaparecidos. Quantas vezes advogados iam para a tribuna defender quem já estava morto, quem estava desaparecido. Isso acontecia. E, em nome de todos esses, e também em nome desse contingente imenso de vítimas da ditadura, agradecer esse momento importante para lembrar, mas lembrar, sobretudo, que a luta não terminou e que nós, advogados, vamos continuar na trincheira. Muito obrigado. Um dos momentos marcantes e que encerrou o ato público foi a leitura do nome de cada advogado morto e desaparecido na época do regime militar. Eu gostaria que, sem medo de poder estar faltando, é um levantamento preliminar, de lembrar aqueles advogados que foram perseguidos, torturados, executados e desaparecidos. Alguns deles, por sua própria militância, como Paulo de Tarso, como Ieda, outros pelo exercício em defesa do direito dos cidadãos, dos trabalhadores, dos camponeses e dos povos indígenas. Eu quero me permitir citar os nomes de 10 advogados até hoje nesse levantamento preliminar, que estão nas condições que estavam na resistência. Antônio Joaquim de Souza Machado, de Minas. Paulo de Tarso Celestino da Silva. Ieda Santos Delgado. Arno Preis. Rosalindo de Souza. Demerval da Silva Pereira. Henrique Sintra Ferreira. Luiz Inácio Maranhão Filho, Jaime Amorim de Miranda, Orlando da Silva Bonfim Júnior. E nós temos também 14 advogados que foram assassinados na defesa da causa dos camponeses e dos indígenas. Djalma Raposo, Eugênio Alberto, Hélio Pombo, Lindolfo Cardoso, Antônio Moreira, Agenor Martins, Joaquim das Neves, Gabriel Salles, Eduardo José, e temos 2 companheiras mulheres, Ismênia Mendes e Ana Maria Pinheiro, Evandro Cavalcante, Paulo César Fonteles de Lima, Washington Lima, que foram brutalmente assassinados na defesa. Confira agora o breve lançamento de livros sobre a ditadura militar na sede do Conselho Federal da OAB. No ato público realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil em memória aos 50 anos do golpe militar, a entidade lançou diversos livros sobre a ditadura. O presidente do Conselho Federal da OAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, destacou a importância das obras para a análise dos fatos da época. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, também esteve presente no evento e entregou nas mãos do presidente da Ordem um exemplar do livro Advocacia em Tempos Difíceis. É possível ser jurista e contestador. Esse livro prova que advogados, quando lutam pela justiça, quando têm coragem para enfrentar os tempos difíceis, conseguem, no seu cotidiano, construir o seu ideal, como vários dos que estão aqui presentes hoje fizeram e continuam a fazer. Faço então a entrega, presidente, simbolicamente nesta hora.
as obras Caravanas da Anistia, O Brasil Pede Perdão, e o livro dos votos da Comissão de Anistia, Verdade e Reparação aos Perseguidos no Brasil, foram lançados no evento pela Comissão da Anistia do Ministério da Justiça. A Ordem dos Advogados do Brasil se prepara para ajuizar nova ação no Supremo Tribunal Federal, pedindo a revisão da Lei de Anistia. A lei perdoou crimes cometidos durante a ditadura militar. Essa já é a segunda ação da Ordem dos Advogados do Brasil que questiona a lei de anistia. Em 2010, a OAB teve uma ação direta de inconstitucionalidade rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal. A ADI pedia a anulação do perdão dado aos policiais e militares, agentes da ditadura, acusados de praticar atos de tortura. A OAB possui uma ação no Supremo Tribunal Federal para a revisão da lei da anistia. Esta ação não foi julgada procedente. Contudo, ingressamos com embargos de declaração e aguardamos o julgamento desta matéria. A nova ação da OAB vai se basear em decisão tomada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Brasil em dezembro de 2010 por abusos ocorridos durante a ditadura militar. Além disso, a CIDH também determinou que o governo investigue penalmente os fatos acontecidos durante a guerrilha do Araguaia e puna os responsáveis. Independente desta medida já tomada há alguns anos, o nosso Conselho Federal autorizou o ajuizamento de uma nova ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, para discutir a lei da anistia face à condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. É preciso que o Supremo Tribunal Federal diga se a decisão da Corte de Direitos Humanos se aplica ou não em território brasileiro. A princípio, a OAB pretende esperar o julgamento pelo STF dos recursos ao julgamento do pedido de revisão da lei de anistia, para só então ajuizar a nova arguição de descumprimento de preceito fundamental. A ordem espera que as mudanças na composição da Corte do STF possam mudar a situação. E a OAB realizou uma exposição na sede da entidade sobre a ditadura militar. Na sede da OAB, enquanto acontecia o ato público em memória aos 50 anos do golpe militar, uma exposição foi realizada no hall de entrada do plenário da Ordem para homenagear os advogados que defenderam os perseguidos pela ditadura. Um período de perseguições e mortes foi relembrado pelo Conselho, não pelas barbáries que se instalaram no Brasil, mas pelos nobres advogados que lutaram e que foram responsáveis direto pela democracia de hoje. Diversos banners foram expostos com fotos impactantes da época, como, por exemplo, esta que mostra a resistência do movimento estudantil que clamava pela liberdade nas ruas e foi duramente reprimido. A resistência operária de 1968 contou com a greve dos metalúrgicos de Contagem, Minas Gerais. O ato institucional número 5 foi um mecanismo legal, arbitrário, que tornou ainda mais cruel a ditadura já existente. Na época, o AI-5 fechou o Congresso Nacional, cassou o mandato de parlamentares, perseguiu, prendeu, torturou e exilou milhares de brasileiros, instalando uma espécie de terrorismo no país. A Comissão da Anistia da Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça foi quem disponibilizou todo o material para a exposição. E no próximo bloco você confere. Advogado Raimundo Fauro é homenageado em ato público no Conselho Federal da OAB. O programa OAB Nacional volta em instantes.